O ministro Celso de Mello encerra a passagem pelo Supremo bem avaliado. A reportagem é do Daniel Leão. O ministro Celso de Mello deixa o Supremo Tribunal Federal apontado por juristas e advogados como equilibrado e fiel à jurisprudência da Corte. Com uma piora da saúde nos últimos meses, o magistrado ficou 31 anos no STF e antecipou a aposentadoria de 1º de novembro para 13 de outubro. Em 2013, num dos votos mais importantes da carreira, ele aceitou os embargos infringentes do processo do Mensalão. O professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser, diz que o decano sempre esteve acima de qualquer suspeita. Ele se manifestou em momentos importantes, deu recados em que momento se encontrava acuado, fez intervenções, seja para pacificar relações internas ao tribunal, quanto para, às vezes, fazer recados duros a outros poderes sobre o quanto o tribunal não se sentiria acovardado ou pressionado, seja pela opinião pública ou seja pela pressão de atores políticos notórios. Para a procuradora da República, Tamea Damelon, o ministro Celso de Mello foi um ferrenho combatente da corrupção. No caso do Mensalão, as suas decisões, os seus votos foram bem duros e bem severos com os réus, demonstrando um forte interesse em combater a corrupção e combater a impunidade. Mas, por outro lado, no ano passado, em 2019, o ministro Celso de Mello foi contra a possibilidade de prisão após segunda condenação. Ele entendeu que isso violava o princípio da presunção da inocência. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, avalia que a figura de Celso de Mello sempre teve um grande peso no STF. Nos grandes julgamentos, os julgamentos mais importantes, como foi, por exemplo, as ADCs que discutiram a presunção de inocência, a participação e o voto do ministro Celso de Mello foram históricos, absolutamente históricos. Ele pautou uma jurisprudência que é uma jurisprudência importante para o país. Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, acrescenta que em momentos difíceis na corte, a voz de Celso de Mello era a mais ouvida. José Maria Trindade, quem veio antes em Brasília, Celso de Mello ou você, Zé Maria? Fui eu, viu? Cheguei aqui e o Celso de Mello não tinha chegado, ele foi indicado no governo Sarney, eu cobri a posse dele para você ter uma ideia. Celso de Mello fez uma história no Supremo Tribunal Federal, ficou muito tempo, foi o decano da Corte, é o decano da Corte durante muito tempo e famoso pelos votos técnicos demais. Ele acabou passando aí, há mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal, né, passando os seus votos como exemplo do que o que não deve acontecer e o que não deve ser daqui para frente, ou enfim. Esta é a situação. Celso de Mello realmente é muito admirado pelos juristas, mas nos tempos do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, nos tempos políticos, né, sempre foi uma corte política, mas só que agora está de uma forma mais explícita. E ele deixou a dever exatamente neste momento, em posições em favor clara da corrupção, em favor de combater a corrupção, em favor de combater o crime organizado, e isso deixou o Celso de Mello um pouco isolado ali na segunda turma. Ele costumava ser o fiel da balança. Celso de Mello ainda está despachando, promete se aposentar no dia 13, e o nome do substituto dele, o desembargador Cássio, já está, portanto, o Cássio Marques, já está indicado, que é uma raridade. Celso de Mello marcou mesmo a história do Supremo Tribunal Federal, viu, Thiago?